é o selo de Deus? Qual é o selo de Deus? O sábado. Qual é a marca da besta? Não responda, eu já sei. É um chip implantado sobre a pele, ou na testa, ou aqui na mão? Não? Um código de barra? Alguma marca física? Não? Vamos comprovar isso? Veja que interessante. Quando disse que o sinal de Deus será colocado sobre a testa e a mão, significa o quê? Que é um sinal físico? Como é que nós entendemos isso? Veja só uma exortação de Deus lá no passado ao povo de Israel. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. O que é o frontal entre os olhos? Testa. Eu pergunto, as pessoas então andavam com a lei de Deus amarradas na mão? Ou com a lei de Deus coladas na testa? Não. O que significa a testa e a mão? Testa, compreensão, convicção, aceitação. E mão? Obras. O resultado, as obras. Agora veja que interessante. Santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós. O sinal de Deus é o sábado. O sinal ou o selo de Deus é revelado na observância do sábado do sétimo dia. A marca da besta é o oposto disso, a observância do primeiro dia da semana. Tá claro, irmãos? E aí tem um outro texto da irmã White que ela diz assim, que o domingo ainda não é a marca da besta. Se tornará quando for obrigatório, quando for por lei. Ok? Agora veja que interessante. O sinal de Deus é revelado na observância do sábado. E tem muitas pessoas que acreditam que serão selados unicamente porque têm o nome de Adventista do sétimo dia. E não é isso que o texto diz. O sinal de Deus será colocado naqueles que observam o sábado. Por que o sábado? Porque o sábado nos apresenta Deus como nosso Criador. Aquele que é o único digno de adoração. Por quê? Porque foi quem nos criou. Existem condições para sermos selados, sim ou não? Existem condições. A Bíblia é cheia de sis. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, te coloquei como cabeça e não como cauda, se obedeceres. Então existem alguns sis. Veja, a grande multidão dos cristãos professos deparará com amargo desapontamento no dia de Deus. Por quê? Eles não têm na testa o selo do Deus vivo. Sendo mornos e indiferentes, eles desonram muito mais a Deus do que o descrente confessa. Primeira coisa, o selo de Deus não será colocado à testa de uma pessoa indiferente. O que é indiferença? Algumas pessoas dizem assim, que o contrário do amor não é o ódio. Sabe por quê? Segundo as pessoas. Porque quando você odeia alguém, você está pensando nela o tempo todo. Alguns dizem que o contrário do amor é a indiferença. Tanto faz como tanto fez, você não está nem aí para ninguém. E o que é isso no contexto cristão? É quando pessoas vão às igrejas trazer mensagens de despertamento, mensagens dizendo que Cristo está voltando, não estamos prontos, precisamos nos preparar. E alguns não dão a menor importância. Indiferença. Para mim, entra aqui, sai aqui, tanto faz como tanto fez. Nem todos que professam guardar o sábado serão selados. Os que professam guardar o sábado serão selados. Muitos há mesmo entre os que ensinam a verdade a outros, que não receberão na testa o selo de Deus. Tinham a luz da verdade, souberam a vontade de seu mestre, compreenderam todos os pontos de nossa fé, mas não tiveram as obras correspondentes. Sabiam a verdade, mas não praticaram a verdade. Estes não receberão o selo de Deus, ainda que sejam adventistas do sétimo dia. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros, cobiçosos, amantes do mundo, de língua falsa ou coração enganoso. A palavra de Deus diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque aquele que se fizer amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. E eu não preciso dizer para vocês o que é ser amante das coisas do mundo. Quando falamos de coisas do mundo, pense naquilo que você ouve, pense naquilo que você assiste, pense naquilo do que você se alimenta, pense na maneira como você se veste,
Ah, Leandro, mas isso é salvação pelas obras. Não, nós vimos ontem. Qual é o plano de Deus? Se fazer conhecido por meio de nós. E quem é que faz isso em nós? Ele. E nós precisamos permitir. Como? Estudo da Bíblia diário, oração diária e as reformas necessárias para sua mente estar apta a compreender, a captar as impressões do Espírito Santo. O selo do Deus vivo só será colocado sobre os que possuem uma semelhança com Cristo no caráter. Semelhança é igualdade, irmãos? Sim ou não? Não. Qual é a diferença do caráter de Cristo para o nosso? Uma coisa. O caráter de Cristo nunca foi manchado pelo quê? Pelo pecado. Nossa, já foi. Então nós precisamos entender, como falamos ontem, que Deus tem um alvo quê? Elevado para os seus filhos. Elevado. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda contaminação o templo da alma. Os que se estão unindo com o mundo, se amoldando ao modelo mundano, estão se preparando para o sinal da besta. Os que desconfiam do eu, que se humilham diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Quando vir o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Esse é o alvo que Deus tem para nós. Agora, o grande problema é quando as pessoas estão buscando o alvo de Deus. Eu preciso ser isso. O que eu falei ontem? Não busque o alvo de Deus. Busque o Deus do alvo. E aí, o que ele vai fazer em minha vida, Leandro? Isso é com ele? Ele pode fazer qualquer coisa. Deus pode fazer até um homem ressuscitar um morto, sim ou não? Deus pode fazer qualquer coisa. O meu apelo, irmãos, é sempre o mesmo. Busque a Deus em estudo da Bíblia, em oração, em obediência. E o resultado disso é com Ele. Ele vai fazer o que precisa ser feito. Tá claro? Algumas pessoas existem dois extremos. Algumas pessoas estão lutando para alcançar o ideal de Deus e lutando, Senhor, peraí, eu vou alcançar, Senhor. Eu errei de novo, mas, espera, eu vou alcançar. Não, eu não. E tem outras pessoas que, não, é assim mesmo, a gente é assim mesmo, tanto faz, a gente vai ser assim mesmo. Busque a Deus e deixe que o resto, Ele fará. Se você caiu, se você falhou, bem-vindo ao time, eu faço parte do mesmo grupo, se levante e comece de novo. E você caiu de novo? Se levante e comece de novo. Porque aquele que perseverar até o fim, será salvo. Jesus não muda o caráter em sua vida. A obra de transformação precisa ser feita agora. Nossa vida diária está determinando o nosso destino eterno. Quando vier decreto dominical, decreto de morte, perseguição e etc., não tenha medo, sabe por quê? Irmãos, aqueles que receberão o selo de Deus ou que receberão a marca da besta, já estão sendo preparados hoje. Hoje. E quando a marca da besta surgir, quando a imagem da besta, a estátua de Nabucodonosor for erigida, essas pessoas já estarão treinadas para se curvarem. Então precisamos buscar a Deus hoje, todos os dias. Irmãos, entendam isso de uma vez por todas. E eu pergunto, quanto tempo a gente está passando estudando a Bíblia e orando diariamente? Nós não vamos vencer sem isso. Não adianta. Não vamos vencer sem isso. Quando Ele vier, não nos há de purificar de nossos pecados, remover de nós os defeitos que há em nosso caráter, ou curar-nos das fraquezas de nosso gênio e disposição. Se acaso essa obra houver de ser efetuada em nós, sê-lo-á totalmente antes daquela ocasião. E eu repito o que eu falei ontem, e hoje também. Isso não, o ideal de Deus não é a imposição de Deus, é uma promessa. Deus não está dizendo, você tem que ser assim, senão eu não te aceito. Deus está dizendo, filho, em nome de Jesus, deixa eu fazer isso em sua vida. Eu posso. Tá claro, irmãos? Existem muitas pessoas desanimando na fé, porque estão tentando levar uma vida que eles não conseguem levar sem Cristo. E Cristo só diz isso, filho, deixa eu fazer. Eu posso fazer. O que eu preciso fazer, Senhor? Estude a sua Bíblia diariamente. Ore diariamente. E por favor, tira da sua vida aquelas coisas que eu pedi, porque essas coisas estão me atrapalhando. A irmã White tem um texto que diz assim,
mais do que qualquer outra coisa, estão os divertimentos contribuindo para anular a operação do Espírito Santo. Ou seja, se eu estudo muito a Bíblia e oro, mas eu mantenho hábitos que Deus proíbe, esses hábitos anulam o estudo da Bíblia e a oração. Permanecei em mim e eu em vós, porque sem mim nada podeis fazer, nada podeis fazer. E nós poderemos dizer, se permanecemos em Cristo, como o apóstolo Paulo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o ideal de Deus para a nossa vida.